Um dos principais objetivos é contribuir para que mais pessoas possam ter as informações certas, para que as pessoas possam conhecer sobre coisas que às vezes não são verdades, às vezes são mitos. A primeira pergunta é sobre orofacial, mas Isso, antes de mais nada, sim. as pessoas querem saber quem é a Lorena. Quem é essa pessoa que está por trás do conhecimento técnico, científico, de tudo aquilo que realmente as pessoas enxergam? Quem é a Lorena? A Lorena, ela se formou em qual área? Ela é apaixonada por família, gato, cachorro? Como é que é? Fala um pouquinho da Lorena antes de ser a especialista em estética. Primeiro, eu tenho vivido a odontologia nos últimos 30 anos, né? E dentro dessa rotina aí de prestadora de serviços, eu tenho uma família que para mim é muito importante, claro. Então eu me divido como mulher entre meu papel de esposa, de mãe, de profissional. Amo cachorro, amo jogar vôlei, amo desenhar, amo pinturas, eu adoro ler, então eu fico achando que 24 horas não dá para nada. Então você tá igual a maioria das mulheres, né? A mulher hoje, eu até costumo dizer que os homens eles são privilegiados, né? Porque eles chegam em casa e tudo tá tudo certinho, tudo organizado, mas e a empresária empreendedora, a mulher, ela chega em casa tem algumas coisas a mais a serem feitas, né? Como é que é essa sua Sim, rotina aí? igual eu te falei, parece que o tempo eu teria que ser 3, sei lá, para conseguir o equilíbrio ideal, para sobrar tempo para me cuidar, para ter saúde, para ensinar a tarefa, para perceber se a salada de fruta não está ácida. Então a vida da mulher é muito intensa, mas a vida passa assim de uma forma rápida, interessante, é um jogo divertido. E a formação, como é que foi a sua formação? Teve alguém que te inspirou a estar nessa área? Teve alguém que foi muito importante nesse processo da sua formação, de quem você é hoje? Quando você olha para o passado assim, você lembra de algumas pessoas que foram muito importantes e que te inspiraram a ser hoje a pessoa que você é profissionalmente? Bom, na minha família não tem ninguém na mesma área. Isso até foi uma situação incomum, mas eu desde sempre gostei de cuidar de pessoas. E eu gosto de lidar com gente e não gosto muito de solidão. Então isso foi me conduzindo sem que eu percebesse. Então eu não fiz escolhas conscientes durante a minha vida. A minha vida foi acontecendo e de repente eu descobri que eu fui, por exemplo, eu fico presa dentro de uma sala olhando para um rosto o dia todo. Eu não vejo se está chovendo, eu não ando para lá e para cá, e quem é desinquieto fala: como você aguenta isso? Eu adoro isso. Se eu tenho que sair para resolver algum assunto, eu fico totalmente incomodada. Então, eu me sinto confortável olhando para os detalhes, né, da harmonia, da estética facial, e meu dia passa como uma busca pela arte dentro do cuidado humano. Eu adoro isso. Maravilha. Então, fala pra gente um pouco também, um pouco da sua história, da sua formação. Você quer pontuar algumas coisas da sua formação, de onde veio, ou você acha que isso tudo só contribuiu para você estar chegando aqui agora? Como é que você vê hoje as profissionais dentro da estética a nível de formação? A minha graduação foi na odontologia, a primeira pós que eu fiz foi ortopedia facial, depois ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, a ortopedia é a parte esquelética. Para você ter um perfil harmonioso, você tem que ter equilíbrio das bases ósseas, por exemplo, e a gente pode manusear isso, desenvolver mais uma mandíbula, a gente pode restringir a maxila, corrige mordida cruzada, postura lingual incorreta, síndrome do respirador bucal. Então, a ortopedia é a base da harmonização facial, que é uma busca pela harmonia estética da face. E o termo HOF, que é uma especialidade da odontologia, ela cuida dessa harmonização a partir do sorriso. Então, eu fui aprendendo os terços médios da face, a simetria, por que a distância interpupilar, com o tamanho, com a largura do sorriso tem que ter um equilíbrio. Então, isso tudo foi me encantando e eu fui estudando cada vez mais. Aí também
me interessei pelas lentes de porcelana, que está dentro da reabilitação protética, e me especializei nessa área de reabilitação. E depois, quando o professor Ziroldo trouxe o Botox para o Brasil e para a odontologia, eu já corri e já me alinhei a ele, que para mim ele foi o cara que abriu portas e criou um movimento, uma onda dentro da odontologia maior do que a ortodontia e a implantodontia juntos. E isso resgatou o valor da odontologia, porque o dentista brasileiro, ele é muito respeitado no mundo, mas ele não é tão valorizado, às vezes, no seu próprio ambiente. Então, ele entrega muito, ele sabe muito, mas ficou tão natural aqui no Brasil ter tratamentos maravilhosos comparados com o resto do mundo. O brasileiro tem, normalmente, recebido elogios. Por exemplo, você chega numa viagem e fala: nossa, você é brasileiro, que sorriso lindo. A odontologia brasileira é motivo de orgulho, porque nós estamos fazendo um trabalho excepcional. E na ROF, nós estamos inovando, nós estamos mudando as possibilidades e trazendo coisas que eram apenas para a gente, assim, de visibilidade muito alta. Então, só o artista, só as pessoas que podiam gastar muito, podiam ficar bem quando envelhecesse. E hoje a mulher comum, o homem comum, estão tendo acesso a uma qualidade de envelhecimento nunca vista antes. Explica um pouquinho sobre o HOF aí. Harmonização orofacial. Então, dentro dessa estética facial, nós temos vários profissionais. Nós temos o próprio cirurgião plástico, nós temos o dermatologista, mas o único grupo que vai harmonizar do sorriso para toda a face é o dentista. Então, nós tivemos que criar uma especialidade que é a ROF. E ali tem pessoas que estão trabalhando preenchimento, tem pessoas que estão trabalhando bioestimuladores de colágeno, tem pessoas que estão trabalhando fios, tem agora um grupo de dentistas de Belo Horizonte desenvolveram a substituição de próteses de silicone para dar volume no mento por um material que desenvolve o osso, que é uma biocerâmica. Então, o impacto que tanta gente estudando com tanto afinco e dando tanto valor nisso está trazendo para as pessoas é muito grande. Então, os dentistas estão revolucionando, olha que impactante, todo esse conceito e trazendo resultados que até então não eram tão palpáveis. Dentro disso que você está me falando, quer dizer que aquilo que antes era possibilidade apenas para pessoas que tinham artistas, que tinham muito dinheiro, hoje ele está mais acessível para a população, porque antigamente talvez seria o profissional, o médico que faria cirurgia estética, e hoje nós temos a ortodontia, essa linguagem de uma forma diferente, muito mais acessível. Explica um pouquinho esse paralelo da medicina estética para o profissional da estética odontológica e o que eles estão em comum e como que eles estão caminhando juntos. Então, a partir do momento que eles abriram a área da estética facial e até corporal, que essa parte, por exemplo, já não me pertence, mas o número de pessoas que prestam serviço ficou muito maior. Eles consideraram, por exemplo, que não só o médico pode aplicar o Botox, o médico pode, o dentista pode, o biomédico pode, o farmacêutico pode. Então, tem um grupo muito grande de pessoas trabalhando isso, de forma que aumenta a concorrência, aumenta o acesso. Então, hoje, por exemplo, a disputa nessa parte que é mais simples, então, dentro dos procedimentos de estética, tem procedimentos que são de menor risco, que são mais fáceis de executar. E como isso popularizou, então o número de gente fazendo esse tipo de procedimento é maior. Agora, claro, se você simplificar também demais, começa a haver ou limites no resultado ou problemas. Então, por exemplo, quando você vai fazer um procedimento mais profundo, aí já começa o problema do controle da dor. Aí o limite do controle da dor já está mais estabelecido. Por exemplo, só pode fazer anestesia profunda o médico e o dentista. Aí já começa a impedir que alguns procedimentos
sejam feitos por outros profissionais, para aumentar a segurança. Uma das coisas que eu quero muito que você fale, a gente vai guardar um pouquinho mais para frente, é sobre a sua preocupação com relação à dor dos pacientes, né? Você tem uma preocupação muito próxima dessa necessidade do paciente, e eu percebo que você estuda muito sobre isso. Eu queria depois que você falasse um pouquinho sobre dor, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. É Sim. possível hoje envelhecer em fases diferentes da vida, se mantendo o melhor daquela etapa? E como que seria possível fazer isso? Bom, então o princípio de tudo, como foi o Botox ele vai impedir que você quebre a pele fazendo as suas expressões. Aí a primeira coisa então que divulgou a Hoff foi o controle de linhas de expressão. Só que aí depois, vamos supor, uma pontinha de nariz caída, tem como levantar aquela pontinha de nariz? Tem. Aí uma olheira que está profunda, tem como tirar um pouco aquela sombra do rosto? Tem. Aí o famoso bigode chinês divulgou muito a Hoff, porque o nosso rosto ele vai descendo e isso aqui vai marcando. Então explica um pouquinho sobre, vamos falar sobre problemas específicos para quem está te Sim, ouvindo entender. Por exemplo, a linha de expressões. A partir de que época, de que momento isso pode acontecer e como pode ser minimizado isso? olha, o Botox está tão famoso e é um procedimento estético realizado no mundo assim há muitos anos, numa quantidade absurda. Todo mundo já aprendeu que a hora que você percebe, né, com 21 anos, vamos dar esse exemplo, que você está marcando uma linha, você já pode ir lá e aplicar um Botox na região da testa, no cantinho dos olhos, são os lugares mais frequentes, mas tem um Mesobotox bem na base do olho, para tirar essa linha fininha na base do olho. Quem tem aquele sorriso que vai lá em cima e você quer descer o sorriso, você pode aplicar um Botox, relaxar o lábio. Quem tem uma simetria no lábio inferior, quem tem a celulite do queixo, quem tem o platisma muito tenso. Então, tudo isso você equilibra com Botox. É preventivo? Então a pergunta é É preventivo o processo? A preventivo. partir de qual momento que a pessoa pode começar esse processo de prevenção? Normalmente depois dos 18 anos e a partir do momento que você percebe que você já está querendo marcar uma linha na sua expressão. Então, hoje, pessoas com 20 e poucos anos já chegam no consultório e falam: eu quero fazer um botox preventivo. Claro que quem não tem linha nenhuma, você vai falar, olha, você ainda não está precisando. Ou você vê aqui esse início mínimo de marca, vamos colocar uma quantidade mínima de Botox? Então, o profissional ele tem que ter bom senso. Diagnóstico de um profissional que O entenda. tempo todo você tem que orientar o paciente se a busca dele é sensata, porque o paciente ele vem, te busca porque ele confia no seu bom senso. Então, quem tem que trazer o bom senso para a conversa é o profissional, porque o paciente ele vem cheio sempre de esperança, de vontade de ficar o melhor possível. Então, tem pessoas que se viciam nisso, tem gente que tem medo, mas pega o exemplo da tatuagem. A pessoa faz uma tatuagem, parece que ela nunca para por aí, né? Então, quando a pessoa percebe que algo dá estilo para ela, que algo a deixa melhor, é natural que ela fique mais envolvida e interessada naquilo. Então, quem vai para a academia e se sente muito bem, ele vai ter aquilo como uma possibilidade para ele. Aí você coloca uma roupa bacana, você viciou na roupa bacana? Não, você aprendeu que a roupa bacana te dá mais estilo. Então, às vezes as pessoas não querem perceber o tanto que o ser humano é vaidoso, que a própria pessoa, ela não quer despertar nela a vaidade, mas fica mexendo com uma coisa tão natural da gente, que é querer estar melhor, que quem escapa disso? Conheço uma história que é bem interessante, que nos Estados Unidos teve um momento que uma das campanhas publicitárias de maior resultado daquela época e que houve um grande faturamento foi o sorriso de 10 milhões de dólares. E o que era esse sorriso? Mostrava um homem famoso e mostrava o quanto o sorriso dele gerava atração e com isso trazia mais visibilidade para o produto que ele vendia. Ou seja, então a estética deixou de ser apenas um contexto
psicológico, de necessidade de aprovação, mas também passou a ser algo super importante no que diz respeito a negócio, a business, a resultados. Então, Tem aquela frase famosa, um sorriso vale mais que 1000 palavras. Aí, o sorriso bonito, ele tem um preço? Ele abre quantas portas? E ainda tem um detalhe. Às vezes a gente vai envelhecer mesmo, por mais que a gente use recursos, ninguém nunca venceu o tempo. Então, uma das coisas que caracteriza uma pessoa idosa como simpática é o sorriso bonito. Então, dentro desse processo, o que é mais interessante ainda, ouvindo você falar, é que eu gosto muito de ver alguns livros. Existe um livro de Napoleon Hill, chamado As 16 Lições para o Sucesso, que ele fala justamente da autossugestão. O ser humano, ele querer estar melhor, é ele se sugerir estar melhor. E isso é uma das coisas que você está colocando. É a autossugestão de repente, estar indo para a academia para se sentir melhor, mais bonito, mais atraente. Porque é óbvio, os objetivos são diferentes, mas eles são verdadeiros e parte de um sentimento, né? Como é que você enxerga essa questão do sentimento em relação a estar bem em cada etapa? É possível ter esse controle com um profissional que esteja realmente mapeando as principais pontos fundamentais para que o envelhecimento seja um envelhecimento saudável? Olha, dentro do envelhecimento saudável, eu vou ressaltar novamente a odontologia, que eu te falei que trouxe para as pessoas muita qualidade de vida. Eu acho que é uma ciência que está até à frente. Por exemplo, a gente minimiza as rugas com cirurgia plástica, com botox, mas no fim as pessoas conseguem olhar para uma pessoa idosa e falar que ela é idosa. Agora, o sorriso, com a ortodontia, depois que você alinha os dentes de uma pessoa, as pessoas vão usar a contenção e vai manter aquele sorriso alinhado. Não é natural envelhecer com sorriso alinhado. Mas nós, como ciência, na ortodontia, temos um recurso que você envelhece com o sorriso alinhado, por causa das contenções. Eu falo para quem fala, mas eu vou usar uma contenção para sempre. Eu falei, imagina se eu tivesse uma contenção para manter a qualidade do meu cabelo, para que meu corpo não ficasse apontando para baixo, caído, né? Se tivesse um jeito de eu me pendurar com os fios, se fosse minha contenção de pele. Então, a contenção é uma coisa maravilhosa, porque você pode usar à medida da sua necessidade e manter os seus dentes alinhados, que é uma característica de jovialidade em qualquer idade. Olha que incrível. Aí depois você fala, mas e a cor do dente? O velho, se ele não fizer nada, ele vai ter o dente levemente torto e amarelado, né? Então agora a gente já não tem o dente torto mais. E a cor do dente? Nós temos o recurso do clareamento e nós temos o recurso das lentes de porcelana que nunca mais perdem o brilho ou amarelam. Então você vai envelhecer com dentes às vezes grandes, porque o dente do idoso vai desgastando, fica curto, a lente aumenta. Então olha que característica jovem, você tem um dente do tamanho de um jovem, às vezes um dente mais branco do que de um jovem, porque hoje a cor do dente natural não é mais vista como natural. Hoje, se você quiser apresentar um sorriso bonito, você vai estar com uma cor de dente clareado, e todo mundo vai achar natural, mas não é. Então, isso tudo já muda a forma que o seu sorriso é percebido. Você vai ter um sorriso sempre jovem, e isso está tão aceito que você não vai estranhar. E a partir de qual momento, então, falando da contenção, qual que seria a idade ideal para começar a se buscar a prevenção? A ortopedia é a partir de 4 anos, para você já ir crescendo com a sua mordida certa. É aquela história de fazer pelo menos uma visitinha uma vez por ano ao dentista. E o brasileiro tem já esse hábito. E depois que as pessoas alinham os dentes com o aparelho fixo, elas usam a contenção. Quem não tem problema ortodôntico, os 3% que não precisam de ortodontia, olha para você ver, apenas 3% é um tem... número muito pequeno, irrisório. Irrisório, mas esse grupo, né, privilegiadíssimo, assim que entrar na idade adulta, 21 anos, pode fazer uma contenção estética para manter o dente alinhado. Contenção não necessariamente precisa ser só para quem já está com algum problema. Essa é uma pergunta que talvez... Leiga, né? É isso. Como é que é? Então, a contenção ela existe para manter o alinhamento.
E você sabe que se você tem o dente alinhado com 21 anos, se você não usar nada para sustentar esse alinhamento, talvez aos 50 anos você já tenha um alinhamento inferior. Porque quando a gente mastiga, há uma resultante de força para frente e para baixo. Os dentes têm ponto de contato e você vai mastigando, 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 e a força, a resultante, ela é nesse sentido. Então vai ter um colapso e um leve apinhamento inferior. Então a contenção vai segurar todo mundo no lugar. Tecnicamente hoje você usa alguma linguagem para mapear um rosto? Por exemplo, se eu chego hoje na sua clínica, como é que seria o ideal? Tecnicamente, existe um protocolo para todos os rostos ou é diferente de rosto para rosto? O primeiro protocolo é fotografar, né? Existe um padrão de fotografia, onde você registra os principais ângulos, paciente de frente, sorrindo, um perfil total, um perfil angulado. E, claro, quando a gente já faz a anamnese juntos, eu já vou olhando para identificar os pontos mais importantes. E depois eu vou ouvir a queixa principal do paciente. O paciente ele chega para reclamar que ele está sentindo essa linha profunda. E eu vejo, por exemplo, uma simetria na sobrancelha. Eu não posso falar muito que ele tem que corrigir essa simetria. Eu tenho que me ater primeiro à queixa dele. Depois que eu resolver o problema, aí eu posso introduzir o meu ponto de vista. Mas eu tenho que atender a pessoa primeiro na sua queixa principal. É muito chato quando o paciente cede para o profissional, faz as sugestões do profissional, mas no fim ele vira e fala assim, mas estranho, eu vim aqui para resolver isso e você... Eu era incomodado porque eu tinha algo estranho no meu sorriso. Tem um sorriso que ele é o sorriso inverso. O dente da frente ele tem que ter predominância. Quando você olha, os incisivos têm que predominar. Aí às vezes a pessoa chega lá falando que o sorriso é inverso e tal, e a pessoa vai e faz um lábio grande. Ele corrigiu o sorriso inverso? Não. Então, olha para você ver, na boca eu posso ter um sorriso estranho e se eu estou focada no lábio, eu vou achar que a minha correção é no lábio. E se eu estou focada no dente, às vezes eu posso pegar uma pessoa com um sorriso gengival e eu só preocupo com o dente fica alinhado e o sorriso continua feio. Então, você tem que ter muito... entender quando o paciente está reclamando de alguma coisa. Às vezes, a pessoa não fala o que realmente a incomoda, ela não consegue, incomoda tanto que ela aponta quase assim, ó, tipo assim, ela tem um problema na narina, ela fala, ai, algo por aqui, ela confunde. Não consegue identificar o que realmente incomoda ela. É como se ela não... A dor é tão grande com aquele defeito que ela usa todo tipo de subterfúgio, ela quer que você perceba. E você vai ter que dar um nome delicado. Por exemplo, a pessoa que tem o nariz assim, com uma giba muito grande. Aí você fala para a pessoa, nossa, que giba enorme. Às vezes aquilo ali, então tá, doutora, eu vou fazer uma plástica. Sim. Ele sai tão traumatizado que ele nem quer mais um tratamento mais delicado. Que poderia ser muito mais ágil, barato, de um custo menor do que... Serviria até para ele se avaliar dentro de uma primeira mudança, né, para se preparar para um procedimento cirúrgico, por exemplo. A cirurgia e a harmonização, elas são complementares e uma não exclui a outra. A maioria dos pacientes que fazem plástica no nariz, depois eles ainda dão uma aperfeiçoada com a harmonização. Muitas mulheres que fazem aquele primeiro lift, ela dá aquela puxadinha, mas depois ela dá uma preenchida. Então, a plástica e a harmonização são amicíssimas. Andam juntos, então quer dizer que o médico, qual é o nome desse médico que É o cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Eu tenho alguns amigos, inclusive. Então eles andam juntos. Sim. Essa área da medicina com a área da... Sim, inclusive o cirurgião plástico, ele já faz muita coisa da harmonização, porque ele já está ali resolvendo aquele problema, ele usa todos os recursos que ele tem. Mas, às vezes, ele, por exemplo, desenvolve bem o nariz. Sim. Mas, às vezes, ele não é muito ligado em caracterizar aqui o ângulo da mandíbula, ou ele nunca prestou atenção, por exemplo, que o terço médio inferior está curto. Quando a gente envelhece, a nossa boca vai virando um risquinho.
como que eu pego uma pessoa que já está com essa dimensão inferior achatada, que é uma característica forte de envelhecimento, e um lábio colapsado? Como que eu trato isso? Eu tenho que alongar o queixo, eu tenho que sair daqui para cá, fazendo com que essa região fique mais longa e devolva um pouco do vermelhão do lábio. Mas aí tem, por exemplo, uma cirurgia que é o lip lift, que traz com um cortezinho pequeno na base do nariz, faz uma eversão do lábio, trazendo uma nova sensação de jovialidade. A Gretchen fez essa cirurgia e foi uma divulgação total dessa técnica que ainda é desconhecida da grande maioria. Você falou de artistas, né? Porque as pessoas comuns, vamos dizer assim, aquelas que não são celebridades, aquelas que não têm tanta visibilidade, elas têm muito hábito de ficar olhando as redes sociais, naturalmente, e observando algumas pessoas e começam a enxergar, poxa, mas determinadas pessoas não envelhecem, parece que elas estão sempre bonitas. Existem algumas pessoas, historicamente, e o que será que essas mulheres ou essas pessoas fazem para chegar nesses resultados? Poderia compartilhar isso um pouco com a gente? Sim, então nós nos inspiramos muito nessas mulheres lindíssimas que estão aí na mídia, pessoas que têm um rosto muito conhecido e que a gente acompanhou aí na última década. Então todo mundo fica impressionado como elas se mantêm belas, né? Jennifer Lopez, Bruna Lombardi, tem muita brasileira que eu poderia citar aqui, e gente que a gente pensa assim, uma mulher, até tem gente famosa também que não se cuida, mas tem aquela mulher comum que deixou o sol, deixou tudo dentro da natureza nua e crua, e às vezes você fala assim, não, peraí, eu tenho aqui duas mulheres de 77 anos, tem isso demais aí na rede social, essa poderia ser a mãe dessa, e são duas mulheres da mesma idade. Aí todo mundo olha, tem uma imagem aí que é muito conhecida, né, que as pessoas permitiram essa divulgação, e você fala, não, aqui eu tenho um extremo. Enfim, essa mulher que se cuidou, o que ela fez em relação a que não se cuidou? Perfeito. A questão do sol. Hoje é a maior polêmica, porque a vitamina D vem do sol e nós precisamos de sol. Então, aquela parte que os dermatologistas passa protetor e não fica no sol, ela é meia verdade. Nós precisamos, às vezes, estimular o sol na nossa pele e proteger o rosto. Isso requer muito tempo. Você tem que passar realmente mais protetor solar no rosto, porque o rosto é uma parte que vai envelhecer e vai ficar mais exposta. Você não vai ter o disfarce, por exemplo, de uma roupa bonita. O rosto está lá exposto. Então, o sol no rosto, na minha opinião, não vale a pena. O problema de mancha, melasma, é uma canseira. Então, vamos sempre proteger o rosto e pegar sol no resto e complementar com a vitamina D comprimidinho. De forma ingerida E mesmo. ingerida. Então, aí a gente equilibra o paradoxo do envelhecimento que o sol causa sem abrir mão da saúde que ele causa. Mitos e verdades, né? Vamos lá. Você falou de algo aí, me lembrei de colágeno. Mito ou verdade? O colágeno ingerido, o colágeno aplicado. Você poderia fazer um paralelo para a gente quebrar um pouco de... Vamos falar sobre esses mitos e Então, verdades? o colágeno está na moda, todo mundo só fala em colágeno e todo mundo passou a ingerir colágeno. Eu, como não sou uma expert em corpo, eu falo que, na minha ótica, o colágeno ingerido pode trazer benefícios, articulações, inclusive o pé de galinha é um colágeno natural, barato e fundamental para a gente, e ele então vai se distribuir aí pelo seu corpo. Mas ele vai chegar aqui debaixo dos olhos, aonde a gente dá aquela pinçada com o dedo e a pele, depois de uma certa idade ela já demora para voltar. Sabe quando você dá uma amassadinha assim na pele, ela faz um papinho e ela custa voltar? Perfeito. Quando ela começa a ficar flácida, o que você não tem? Colágeno. E como resolver esse problema de colágeno aonde o colágeno ingerido não chega? Colocando o colágeno dentro da pele. É fácil ou é difícil? É difícil, porque aí vem controle de dor, aí vem o tempo de um profissional,
mais nós temos as possibilidades hoje de trabalharmos com os bioestimuladores de colágeno e até de colocar o próprio colágeno dentro da pele, através da intradermoterapia. E nós podemos permear a pele, por exemplo, com derma roller e passar um colágeno tópico. Aí você está agregando todo um conjunto. Então, você está aí comendo seu pé de galinha, tomando o seu Verisol, que é um sachê de colágeno já mais biodisponível. Você está protegendo a sua pele de excesso de sol, está usando um protetor solar adequado e você está se hidratando, está tomando bastante água. Aí você toma, por exemplo, a coenzima Q10, que vai controlar os radicais livres. Aí você faz um suco de licopeno, né, com frutas vermelhas, você está ficando com essa ingestão adequada de substâncias rejuvenescedoras em dia. Aí você toma aquele vinho todo dia um pouquinho. Então tem muita coisa que é bem divulgada. O Zinco, viu, ele é maravilhoso para a imunidade e para te manter jovem e para prolongar o resultado do seu botox. Então é um monte de coisa que o silício orgânico deixa a qualidade do seu cabelo, da sua pele, da sua unha melhor. Eu posso te pedir um favor, então? São dicas. Você poderia, então, dizer que existem vários fatores naturais e podem ser aplicados através até mesmo da própria alimentação. Então, Sim. eu vou deixar aberto aqui, se você depois quiser, fazer um convite para as pessoas baixar o seu conteúdo que você tem. Sim. De top envelhecimento, envelheça. O meu Instagram fala desde o começo, às vezes as pessoas não vão lá no início, mas quando eu comecei a trabalhar mais conteúdo, que foi na época da pandemia, porque nós tivemos que parar dos atendimentos, a primeira coisa que eu foquei foi a vitamina D, orientar as pessoas sobre a importância da vitamina D, porque você tem que aumentar a sua imunidade. E tudo que melhora a sua saúde, melhora a sua aparência. E eu descobri que esses dois universos, eles são intrínsecos. Caminham juntos. Paralelos. Então, a vitamina D3 com K2, o zinco com a vitamina C, são protocolos diários. Nos últimos anos, você falou dos últimos 25 anos, você já deve ter atendido algumas centenas de pessoas. E aí agora vai ser um rapidinho pergunta e resposta. Qual que é as principais reclamações que as pessoas chegam lá fazendo para você em relação à estética? Olha, eu acho que a maior demanda, por incrível que pareça, é o bigode chinês. Esse bigode chinês incomoda todo mundo, homens e mulheres. Porque a gente fala, gente, de repente essa linha aparece lá na minha fotografia e eu não era assim. Então, a gente começa justamente pela falta de colágeno a perder sustentação aqui na bochechinha. Aí essa bochechinha ela vai caindo e a gente nem vai percebendo. Quando a gente percebe, a gente já tem essa linha que começa aqui e depois ela pega do canto da boca para baixo e às vezes faz uma linha enorme de fora a fora. Ninguém quer essa linha. Só que só preencher não evita essa queda. Então, muitas vezes, o tratamento tem que ser conjunto. E hoje, qual é o tratamento mais moderno? Já respondendo assim, a queixa e a solução. Seria colocar fios para sustentar o rosto. O fio ele é um bioestimulador de colágeno e ele vai, na hora que ele cicatriza onde o fio foi colocado, ele forma pontes de colágeno. Então, ele tem um efeito levemente lift na hora que ele é tracionado, mas essa sustentação, ela é a médio prazo, ela não é só imediata. Aí depois eu coloco aqui, por exemplo, um Elancê, que ele também vai te deixando cada vez mais jovem. 6 meses depois do Elancê, você acha sua pele muito interessante. Então, a associação do fio com o Elancê te dá um resultado top nesse quesito. E, para dar uma resposta imediata para a pessoa que te buscou, essa área é preenchida, por exemplo, com um ácido hialurônico denso. Então, esse casamento de preenchimento do próprio sulco, viço da maçã do rosto e a sustentação do fio é a melhor resposta a essa expressão cansada que a queda do rosto e o bigode chinês trazem para o nosso rosto. Uma mulher de 60 anos que nunca pisou numa clínica. Cheia de problemas. Cheia de situações que ela não está feliz com essas situações. Ela, de repente,
não deixar a coisa ficar num ponto onde ela vai gastar muito. Perfeito. Mas ela quer gastar. Ela chegou nessa idade Ela e não tem agora... preocupação com dinheiro, ela quer resolver isso. Ela chegou nessa idade, ela fala, eu posso me cuidar agora e eu quero. O que eu faço? Aí começamos com a fotografia. Ela tem sustentação para os lábios, ela tem dentes. Se ela não tiver, ela vai fazer uma prótese protocolo. Ela vai recuperar a capacidade de morder uma maçã, ela vai depois para o centro cirúrgico fazer as plásticas dela sem ter que tirar próteses. Então a gente não acredita que isso existe. Gente, eu vivo esse mundo, isso existe demais. Então, se a pessoa não tem mais os dentes, ela tem que devolver toda a estrutura, a primeira coisa. De dentro para fora, De dentro para fora. Então, se for preciso fazer um enxerto ósseo para colocar implante, para depois fazer a prótese protocolo, que ela é parafusada e ela tem um volume, o dente ele não pode ficar comprido como se estivesse completando o osso que a pessoa perdeu. Você sabe que quando você perde dente, você perde osso. Então, quando eu sustento os parafusos, devolvo o osso e coloco o acrílico ali de baixo e os dentes emergindo do acrílico, você vai ter um volume dentro da boca que vai evitar a perda da dimensão vertical. Então, a hora que você recupera a dimensão vertical, outra coisa, você vai para o restaurante, você vai mastigar bem, já pensou que segurança, vai sorrir bonito, uma prótese protocolo bem feita não causa halitose. Você sabe que tem prótese que entra sujeira e a pessoa dá um maior tiro no pé, porque ela vai ficar até com um sorriso bonito, mas todo mundo vai sentir um cheiro estranho. Então, olha o tanto que nada é fácil. Então, primeira coisa que eu falo é, vamos morrer com os nossos dentes. Mas nós estamos pegando aqui uma situação que a pessoa... Nunca pisou numa... ela perdeu os dentes, então eu coloquei bem trágico, essa Perfeito. mulher de 60 anos de uma forma trágica. Então, para ela, uma prótese protocolo bem feita. Gente, isso eu já vivenciei. A pessoa chora de emoção, porque é um resgate de qualidade de vida total. Autoestima. Autoestima. Tem gente que às vezes acha melhor trocar de carro, né? Mas eu falo para você que você, às vezes, tem que cuidar de si mesmo. Porque depois você só vive a vida, você só sente as coisas pelo seu corpo. Então, o beijo na boca, né? A voltinha de carro, o beijo na boca. Aí vocês vão pensando. Amei essa comparação. Vamos colocar essa no filme. Beijo na boca ou voltinha de carro? Essa vai ser uma chamada que todo mundo vai querer saber o que você falou sobre isso. Sim. Então, aí essa mulher, depois que ela já está com essas dimensões recuperadas, ela tem muita pele, ela precisa desse lift cirúrgico? Às vezes sim. Aí ela vai, faz uma cirurgia plástica, que é legal também, que vai tirar aquele excesso de pele. E aí depois ela vai voltar, aí ela vai completar botox, ela vai completar o viço da pele, dando o enchimento. Então o ácido hialurônico que a gente já tem, às vezes ele já vai perdendo volume. Então quando você coloca os preenchedores, você busca água. Se você bebe água, ele vai atrair essa água para a região do rosto e você vai ficar com a pele viçosa. Já teve algumas clientes que voltou a estar com você e falou, olha, depois que eu comecei a fazer a harmonização, depois que eu fiz os procedimentos, o meu namorado me viu melhor, o meu marido... que você já teve com essas questões emocionais, assim, alguma coisa que vai além apenas da questão profissional, mas você vê que está transformando a parte da vida das pessoas? Sabe como é a minha vida no consultório? Eu sou uma mulher 50 a mais, a gente fala assim, né? Então eu tenho já uma compreensão desse público 50 a mais. Eu atraio essas clientes porque já é uma preocupação que eu vivencio, então ela sabe que eu estou atenta aos problemas dessa idade. E essa mulher 50 a mais, ela não é moderna no Instagram, nem sempre. Então é um público que tem mais limite de informação. Então às vezes eu peço para as filhas, né, mostre para sua mãe o que você sabe aí no Instagram e traga sua mãe para falar com profissionais, porque ela não tem tanto de informação que você, menina aí de 18 anos, 20 e poucos anos, tem. Perfeito. Mas quem mais precisa de autoestima é essa mulher 50 a mais. Aí essa mulher, ela chega lá, ali eu escuto ela falar dos problemas do casamento, da vida amorosa. Então ali a gente compartilha tudo, porque a pessoa está querendo melhorar, ela tem uma história e ela vai acabar se abrindo no consultório.
Então, a mulher, ela busca ali recuperar a sua estima e muitas vezes a sua vida amorosa. Perfeito. Isso é uma coisa muito interligada. Ela quer estar segura para isso. E a mulher que eu estou acompanhando, gente, eu sou assim, bem puxa-saco, né, da mulher. Muito parceira mesmo. Muito parceira. Por quê? Porque aquela que fala assim, ai, o meu marido era muito bonito e de repente ele ficou mulherengo e ele falou que ia me trocar mesmo por 2 de 20. Lembra aquela velha história A machista? gente ouve muito, vê muito isso, né? É. Aí agora eu fiz isso, isso e isso, e um dia eu tive que acompanhá-lo numa consulta médica. E sabe o que, que o médico perguntou? Nossa, que legal, você trouxe a sua filha? Bacana. Aquele Autoestima cara que queria trocar a mulher por 2 de 20 Perfeito. é visto pelo outro como pai daquela outra, da própria esposa. Você imagina, já me imagina a emoção dessa mulher por dentro, assim, vibração, aquela alegria. Não, imagina a risada que ela deu por dentro quando ela foi vista como a filha, porque antes a mulher era vista como a que envelhecia mais. Perfeito. A mulher, ela passava por vários partos. Perfeito. Ela morria. Naturalmente, ela realmente tem um desgaste muito maior e mais rápido, A né? expectativa de vida da mulher no Brasil já foi 45 anos. Eu já estaria morta. E eu estou aqui hoje, por exemplo, contribuindo para que novas mulheres tenham essa mesma alegria. Essa alegria de estar aos 50, aos 60, aos 70. Gente, eu tenho mulheres de 70 anos namorando horrores. Sim, que legal. Porque elas estão lindas. Estão vivas. Isso traz... Elas estão com a cinturinha medida na fita métrica. Elas estão com um aspecto sedutor aos 70 anos. É claro que nem toda mulher quer chegar seduzindo aos 70 anos. A gente sabe que isso não é a regra, é a exceção. Mas se você chegar aos 70 anos... feliz... e bonitinha, simpática, sabe? Aquela aparência que você vai falar assim... Vamos supor, você apresenta a sua filha. E a sua filha fala assim, ó, essa aqui é minha mãe. De 70 anos, toda inteirona. A pessoa fala, cara... Eu vi um caso recentemente. Sim, me conta da sua experiência. Eu estava numa fazenda recente e a gente foi atender um cliente e aí de repente a filha veio, olha, essa aqui é minha mãe. Só que quando eu olhei, eu falei, cara, essa menina, ela está menos bonita do que a mãe. Eu olhei e vi dessa forma, falei, cara, e aí eu observei isso que você falou, a beleza daquela mãe é daquela idade, não é que ela é mais jovem, mas a beleza da mãe é mais interessante do que a beleza da filha, porque ela estava reluzente, ela estava alegre, sorrisão lindo. Você sabe que isso está dando até um choque, porque assim, ó, é claro que o homem ele tem um instinto reprodutor. Ele não sabe, mas ele olha se a mulher está na idade, por exemplo, fértil. Então é claro que uma mulher de 70 anos não vai dar esse alarme na cabeça de um homem. Mas quando ele vê que é possível a mulher não ser mais uma reprodutora, mas ela ainda ser sexualmente atraente, ele fica meio assim, meu Deus, essa mulher, ela é interessante, ela é bonita para a sua idade, mexe comigo de certa forma, mas não para os meus instintos primitivos. Sim. Então a mulher também tem que ter consciência que quando ela sai da fase de reprodução, ela não vai ser tão atraente quanto uma mulher que está na idade de reproduzir. Senão a gente está falando... de quebrar ciclos, porque são ciclos naturais. Tão naturais que você tem que ter bom senso também. Perfeito. Mas só de você estar vista como uma pessoa elegante, como uma pessoa, uma referência de envelhecer bem, porque aí aquela menina que é a sua filha, ela já vai ser vista, nossa, ela vai ser bonita ainda por mais 30 anos. Então a mulher, ela deixou de ser um objeto de validade tão estreita. Isso eu estou colocando de forma bem cruel, mas você sabe que o mundo é cruel. Então, agora, quando você pensa, peraí, essa mulher está no jogo agora o dobro do tempo, ou o triplo do tempo, isso dá um poder para a mulher. Aí a mulher ela não fica coagida. Até porque ela já é uma mulher que se sente autoconfiante e ainda com toda a experiência e segurança de que uma jovem não tem. Isso, viu? Então, e antes ela ficava assim... com a estima baixa, e ela acabava cedendo no relacionamento para situações humilhantes e que agora ela fala, peraí, se eu estou interessante, pelo menos ser tratada com educação por outro homem ou você.
Então, os homens, eles já estão passando por alguns apuros. Entendi. E isso aí, eu acho que vai fazer com que o homem amadureça, porque ninguém é bobo, e ele vai respeitar mais aquela mulher independente e bonita que ele tem do lado. Então, agora nós falamos muito sobre a beleza da mulher e tal. E o homem? O homem busca sua clínica normalmente para quê? Busca. Qual que é a principal queixa do homem que chega lá? Ele também não é bobo. E todo mundo quer estar bem. Quando o homem viu que a mulher começou a ter sucesso nesse cuidado, ele pensou, eu também posso. E isso faz do homem menos homem. Você sabe que tem o machista que vai achar que isso não é para ele, e tem um homem mais moderno, que é homem, Homens atualizados, que entendem isso, a importância, né? que não estão nem aí para esse negócio. Eles fazem. As lentes de porcelana, por exemplo, deram uma abertura muito grande para o homem. A academia, quer dizer, eu posso ter músculos e eu posso ter dente bonito. Isso foi a primeira abertura do homem. O Botox, como não é uma coisa muito percebida, ele não conta para os amigos que ele fez, mas ele faz. Então, o homem, depois que ele está ali, que ele já aprendeu um pouquinho desse negócio, aí ele começa a perguntar para o profissional, e o que mais que eu posso melhorar? E aí pronto, aí E aí ele a já está... importância de ter esse profissional que saiba direcionar qual que é o perfil, como você mesmo falou, da fotografia. Não basta só a pessoa chegar num profissional e falar, eu quero fazer isso. Até porque é importante ter esse diagnóstico, essa anamnese, para depois chegar num processo de efetuar os procedimentos necessários. Então, Agora fundamental. existe um outro mundo, né? Uhum. Então, vamos falar da Hoff dentro das suas 3 essências hoje. Aquela menina super jovem que quer ter o bocão e o nariz empinadinho, ela é normalmente essa menina nova que leva a mãe. Aí a mãe já vai cuidar dos sinais do tempo, já vai devolver o volume da boca, já vai tirar aquela olheira cansada, vai levantar um pouco a maçãzinha do rosto, definir essa base da mandíbula. E depois tem a transformação. Por exemplo, tem gente que tem um rosto mais feminino e ele quer uma característica mais masculina. O homem, por exemplo, pede para definir mandíbula. Então, hoje, a gente tem até que ter cuidado para não colocar todo mundo ali no mesmo conceito estético, mas uma mandíbula definida é sinal de masculinidade. Então, hoje também tem o público trans. Uhum. Então, às vezes, uma menina que quer uma aparência também mais masculina no rosto, ela pede para definir a mandíbula. Perfeito. E existe, então, toda uma forma de trabalhar que dá essa característica. E já tem o homem que ele quer um rosto feminino e nós vamos aumentar o volume da boca, vamos destacar mais a maçãzinha do rosto. Você sabe que, por exemplo, o tanto que o dente é exposto no sorriso pode dar mais ou menos masculinidade? Por exemplo, mostrar o dente inteiro é uma característica mais feminina. O homem, ele esconde 1/3 do dente. Uhum. O dente com ângulos muito retos é mais masculino. Então, tem um monte de sutileza que faz com que a aparência fique mais masculina ou feminina, e isso hoje é uma realidade, gente. Existe muita transformação de padrão estético para caracterizar masculinidade ou feminilidade. Sobre a questão da dor, fala um pouco sobre isso. Eu ouvi uma frase que a maioria esmagadora prefere não sentir dor a ter felicidade. Ou seja, primeiro que não existe felicidade com dor, e segundo que as pessoas têm repúdio à dor. Então, considerando isso, também existe a minha experiência de anos e anos numa área que as pessoas têm medo. Então, eu lido com anestesia desde sempre. E são anos tendo que me estressar quando eu não consigo controlar, às vezes, aqueles segundinhos de desconforto que uma anestesia traz. E a gente se cansa muito quando o paciente está sob dor. Às vezes as pessoas pensam que o profissional ele lida tanto com a dor que ele está indiferente. Eu não sei se as outras pessoas da área... Essa é uma preocupação muito, muito pessoal sua, eu percebi. Eu quase não acredito que tem gente que fique confortável enquanto o outro sente dor. Eu fico extremamente desconfortável. Isso gera um cansaço muito grande. Então eu comecei a buscar soluções
desde sempre. Então, não é um trabalho da noite para o dia, é um trabalho de décadas. E o treino da mão, ele é muito lento. Para você ter uma mão que controla isso, fazer um procedimento e reduzir a dor do paciente, é uma curva de aprendizado, mas não bastava. Aí começamos a ter que anestesiar não só dentro da boca, mas o rosto todo para executar HOF, né, harmonização orofacial. E dentro dos melhores cursos do Brasil, que eu tive a oportunidade de fazer os melhores cursos, eu fiquei muito frustrada ao perceber o tanto que o paciente sentia dor. E as fotos de antes e depois nunca mostram o que o paciente passou. E isso não, depoimentos de se doeu ou não doeu, muito menos. Você não vê isso quase em lugar nenhum. E eu gosto de mostrar essa parte. Por quê? Se você escuta um monte de gente falando que fez o procedimento e não doeu, não ia ter um monte de gente colaborando com uma falsidade dessa. As pessoas estão aproveitando ali para passar para o outro informações do resultado que elas tiveram e de como elas se sentiram. Então, eu tenho dado esse foco lá no meu Instagram, de compartilhar a experiência do paciente, não só o antes e depois, mas o que ele passou durante o procedimento. E eu também não me importo de gastar mais tempo com isso. Ah, mas então você está perdendo dinheiro? Eu não considero que eu estou perdendo dinheiro, porque as pessoas elas vão voltar, elas vão fazer o procedimento com mais frequência porque elas se sentiram confortáveis. Elas vão comentar com outras que se sentiram confortáveis. E hoje todo mundo busca um diferencial. Eu acho que para a odontologia, que está aí tão bem na fita, como a gente comentou antes, o fato da gente já trazer uma experiência no controle da dor pode elevar mais o valor da odontologia na HOF. Então, se somos expert em controle de dor, porque estamos sempre com aquela seringa tríplice, a gente fala carpule, né, na mão, nós temos que ter um domínio exímio. Todo mundo, em cada curso que eu fui, estava anestesiando de uma forma diferente, faltava um padrão. Aí o que nós fizemos? Nós começamos a padronizar e estudar uma técnica que fosse de fato a melhor. E isso requer muita comparação, é um trabalho extremamente minucioso, mas em abril desse ano nós lançamos a técnica LG Points, que desenvolve não só os pontos que são mais interessantes de acessar, interessantes no controle da dor e na redução de hematomas. E qual é a maneira de fazer esse passo a passo? Então, aí nós fizemos um curso dessa técnica e pegamos os depoimentos de todos os pacientes e mostramos que essa redução da dor estava acontecendo ali no mínimo em 75%. 75% menos dor é relevante. Aí nós começamos a ver com os outros colegas o que eles achavam disso. Porque os colegas que compraram e fizeram o curso, eles tinham que nos dar o feedback. Aí a gente percebeu um problema, que era a habilidade manual. Quem aprende novas técnicas, normalmente, são os mais jovens. Os que já fazem de um jeito por muito tempo, eles têm mais resistência para mudar a técnica. Mas quando a gente introduz a técnica que traz mais conforto para o paciente com um profissional mais jovem, ele tem dificuldade com a habilidade manual, porque tem que ter muito foco mental e paciência para executar essa técnica com a perfeição para atingir os 75%. Então, nós tivemos que desenvolver um dispositivo que corrigiu os erros da mão. Então, esse ano nós trabalhamos arduamente, porque o desenvolvimento da técnica, o curso, o feedback e depois a correção com o dispositivo, aí envolveu patente, envolveu tentar trazer esse dispositivo para o mercado. Uma validação de todo o processo até chegar realmente em algo que, bom, isso aqui serve de A a Z, isso, se for aplicado todos os procedimentos. Isso, então assim, nós já sabemos pela lógica, né, dentro da teoria e dentro da parte prática que é possível hoje, porque o dispositivo não existe ainda, que tem uma coerência total e já foi testado em inúmeros pacientes.
Então, lá na clínica, nós testamos mais ou menos em 10 pacientes por dia desde abril. E tudo isso dentro do seu procedimento para viabilizar a minimização de dor dos seus pacientes. Então, Então, o isso paciente chega hoje lá na minha clínica e fala assim, olha, eu quero fazer uma intradermoterapia à base de fator de crescimento, de colágeno, Perfeito. quero colocar uma vitamina C dentro da minha pele, estou colocando o procedimento mais simples que tem. Perfeito. Eu vou ter que colocar isso dentro da pele sem dor. Eu vou usar a minha técnica LG Points e vou usar a minha habilidade de anos. Para dar conforto para que os seus Isso. pacientes possam se sentir Se eu já cada vez melhor. tivesse conseguido produzir o dispositivo, eu ia fazer o primeiro passo, que é um botão anestésico com um dispositivo que parece um carimbinho. E ele Então, o que eu estou entendendo é que você está criando algo para que outros profissionais possam ter a facilidade. mesma facilidade. Então, você não está se preocupando só com a sua clínica ou com a sua empresa, não. E Você nem tá só com a odontologia, porque esse Perfeito. dispositivo ele pode ser usado em qualquer parte do corpo. A gente pode dizer que o que você está buscando é fazer com que as pessoas, os profissionais, alcancem a melhor performance com relação à dor com seus Isso. pacientes. E tirar das pessoas que têm medo de agulhada. Nós fizemos uma pesquisa, o número de pessoas no mundo que tem medo de agulhada é um número enorme. Então, esse dispositivo, ele vai ajudar no controle, por exemplo, a nossa pele é um grande órgão de defesa. Toda vez que você tem a sua pele injuriada, você sente dor. Perfeito. Mas tudo que eu vou colocar dentro do seu corpo tem que passar por essa barreira. Então, até hoje nós fazemos isso com agulha. Aí, será que tem como fazer isso sem perfurar depois da pele? E sem causar a dor também do líquido entrando? Porque quando você toma uma vacina, você sente duas dores. A da agulhada e a do líquido entrando. Então, nós estamos num processo de modificar essa dinâmica e não de uma forma complexa e caríssima. Nós estamos pensando num dispositivo descartável, simples, seguro e barato. Perfeito. Então, se isso funcionar, a gente vai contribuir com esse trauma que é muito comum, que é o medo da agulhada. E ajudando que mais profissionais possam ter maior qualidade para os seus pacientes. Isso, e sem perder tempo, uma coisa rápida, uma carimbada. Então, aquela questão... Isso tem data para se vir aí? Porque agora o pessoal já fica pensando, né? Quando é que isso pode estar chegando? Isso está em fase de testes aí? Isso está em fase de teste. Perfeito. No Brasil, a parte de patente ela é lenta. Eu estou buscando todo o apoio para conseguir agilizar esse desenvolvimento. Maravilha, Lorena. Eu queria que você falasse então agora o seu Instagram, como é que te encontra, o que as pessoas vão encontrar lá no seu Instagram, para a gente fechar aqui e te agradecer já de antemão pelo seu tempo. Meu Instagram é Lorena Gomes Saúde Estética, é só buscar pelas nossas postagens diárias e a gente está ali aberto também para qualquer pergunta. Se a gente não postou a sua dúvida específica, pergunte lá no Instagram que nós vamos entrar em contato com você e esclarecer a nossa missão. Tem alguma coisa aqui que talvez a gente não falou, que você gostaria de falar? Mais alguma coisa para finalizar? Eu gostaria de falar que há uma ilusão por parte de toda uma classe que trabalha com estética, médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, de que a dor tem que ser parte do processo. Ah, vai doer um pouquinho, mas se você quer ficar bonita, faz parte. Vamos nos colocar no lugar do paciente. Analisa em você mesmo. Eu faço essa sugestão. Se você executa muita coisa numa parte do corpo, uma hora experimenta no seu corpo para você ver se o nível daquela dor é tão baixo quanto às vezes a gente vai se convencendo que é, porque muitas vezes as pessoas relatam para mim que fazem procedimentos que doem muito, 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 que elas choram. E se a gente pode buscar isso para melhorar a ROF, vamos trabalhar todo mundo junto nesse sentido. Lorena, parabéns, obrigado aí pelo seu tempo. A gente fica muito feliz aqui de poder contribuir com mais pessoas vendo. Tenho certeza que muita gente vai te procurar e eu tenho certeza que profissionais vão ficar curiosos para saber qual é esse método que vai vir por aí para ajudar na redução da dor nas aplicações. Obrigado. Eu que agradeço abraço. pela oportunidade, pelo espaço. Um abraço. Satisfação imensa. Tchau, tchau.